O céu de Hebreus 1, versículo 10, está escrito assim, ó, ainda no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra e os céus são obras das tuas mãos. Então, este céu foi criado pelo Filho de Deus. Lembra que lá em João 1:1 está escrito o quê? No princípio, né, era o verbo e o verbo estava, que todo mundo conhece o versículo. Então, exatamente este céu foi criado pelo Filho de Deus. Também está lá em Apocalipse 10, versículo 6. Está escrito assim, versículo 6 de Apocalipse 10. E jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu, a terra e o mar, e tudo quanto nele existe, né? Já não haverá demora. Então, este céu é o de João 1, né? Que diz que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. João 3,13. Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. Então, já falamos sobre isso. Esse tipo de céu, né? Só Jesus, como Filho do Homem, né? Ele foi porque é para lá porque ele veio de lá. Ninguém mais, né? Quando alguém falar com você, morrer vai para o céu, não existe esse céu aqui, ninguém. Então está escrito que ninguém subiu aos céus, senão aquele que de lá desceu, né? A saber, o Filho do Homem que está no céu. Então só o Jesus teve este o quê? Este patamar, né? Este poder, esta glória, porque ele era o quê? Ele não estava no princípio, né? O verbo, e ele era Deus, então ele era Deus, né? Ele era o resiliente de Jesus de Nazaré. Então ele foi o único que habitou entre o ser humano, que foi para o céu, porque ele já era de lá, não é verdade? Então é desse jeito. Então, Hebreus 4:14, Hebreus 4:10, Hebreus 7:26, né? Hebreus 8:1, 1 Pedro 3:22, né? Então, quer dizer assim, ó, ele não usurpou de ser igual a Deus, né? Esse é o céu de João 3:13, né? Ele era como Deus, mas ele não usurpou de ser igual a Deus. Muitos hoje religiosos, né, querem ser, né? Que era exatamente diferente de Jesus, né? São aqueles que fazem, eles que são, que acontece, entendeu? Então, ele não usurpou de ser igual a Deus, sendo o único que subiu acima de todos os céus, na soberania, subiu na soberania, gente, entenda, linguagem de figura, na soberania. Efésios 4:10, né? E eu já falei, nós vamos estar lendo alguns versículos para que conclua esse entendimento. Efésios 4:10 diz assim, ó, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus, o quê? Nas suas, né? Como Deus das suas. Versículo 14. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos o que? Firmes a nossa confissão. Em 1 Pedro 3:22 está escrito assim, ó, o qual depois de ir, né, claro, está se falando de Jesus Cristo, ressurreto, o qual depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados anjos e potestades e poderes. Então, está à destra de Deus, né? Sentado à direita, algumas Bíblias dizem que está sentado à direita de Deus Pai. É o mesmo patamar, o mesmo, entendeu? Ele é o Deus, ele é aquele que foi gerado, né? Como filho, então, né? Ele é o Deus. Então ele teve o mesmo, ele desceu à terra com o mesmo poder, né? Ele desceu Deus, ele que salva, que cura, né? Então ele veio em missão, então ele tinha o mesmo poder, né? O mesmo poder de salvar, de curar, de restaurar, né? Então é desse jeito. Então nós temos que
ler a palavra e entender a palavra. Ele não usurpou de ser igual a Deus. Não era semelhante, era igual a Deus. Mas ele era Deus. A palavra fala, né, a respeito disso, desse novo e vivo caminho. Eu não quero que vocês sejam ignorantes, né? A palavra está escrita, hein? Então, aqui em Hebreus 1, versículo 5, diz assim, ó, pois a qual dos anjos eu disse jamais, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Né? Porque eram os filhos de Deus, eram os anjos, né? Filhos de Deus, está lá em Gênesis, né? Que fala do filho do homem e dos de Deus. Filhos de Deus eram os anjos, que é outro vídeo, né? Que eu vou estar falando sobre isso, entendeu? Mas então, um desses anjos foi gerado o quê? Como filho, para descer à terra, né? Aí, está escrito assim no versículo 6, e novamente, ao introduzir o primogênito, né? E novamente, por que esse novamente? Porque ele já tinha sido introduzido, né? Como Miguel, como é que fala? Vários outros, Ezequiel, tem outros, né? Enoque, ele já tinha sido, mas esse é outro vídeo, né? Que eu vou estar falando para vocês entendam. Então, ele já tinha sido vindo esse resiliente que veio como filho de Deus, né? Que foi gerado como filho homem, que veio aqui para essa missão, para que o povo entenda, entendeu? Entenda direitinho. Teve que vir, habitar aqui, explicar, mas até hoje, entendeu? Estão esperando ele vir de novo, morrer de novo, explicar de novo. Estão esperando, não sei, entendeu? Ele foi lá, depois da cruz andou, aqueles meninos do Gabaú, do caminho, ele andou com aquele todinho, andou com Pedro fantasma, entendeu? Falou que voltou, e ninguém até hoje, entendeu? Até hoje, acredita, não acredita. Entendeu? Eles querem matar Jesus de novo. Aliás, é esse ritual que fazem, né? Vivem matando, né? Anunciando a morte de Jesus. Até ele vir que vão matar ele de novo. Entendeu? Vão matar. Aí, no versículo 7. Ainda quanto aos anjos, diz aquele que a seus anjos faz ventos e a seus ministros, né? Labareda de fogo. Aí, preste atenção, no versículo 14 de Hebreus 1. Não são todos eles espíritos ministradores, né, ou anjos enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? É porque, veja bem quando foi escrito, entendeu? Não é hoje. Então, olha bem, então, de quem estava falando? Não são todos? Todos os filhos de Deus, está falando que todos os filhos de Deus, né, tem essa missão, né? Essa missão. Mas qual foi gerado como filho? Foi gerado como filho. Qual está sentado à direita? Quer dizer, tem o mesmo poder, está no mesmo patamar. O único que conseguiu entrar nos céus dos céus, no santo do santo, entendeu? Versículo 12 de Hebreus 1. Também qual manto os enrolarás, como vestidos serão que igualmente mudados? Tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Né? Está falando de quem, gente? Presta atenção. A 13. Ora, a qual dos anjos jamais disse? Os teus anos jamais terão fim. Até hoje não se fala de Jesus? Entendeu? Jamais terá fim, entendeu? Bebe dessa água aí, gente, que aí você bebe, entendeu? Vai entender. Ora, a qual dos anjos jamais disse, assenta-te à minha direita? Eu jamais disse, presta atenção, né? Aqui no versículo 5 está falando que falou, eu hoje te gerei. Agora aqui está escrito assim no 13. Ora, a qual dos anjos jamais disse, assenta-te à minha direita? O opositor, né? Até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Nós hoje, não generalizando, o opositor, né? É todo aquele que prega uma palavra que é anticristo. O opositor é o anticristo, né? Então vivem buscando o anticristo aqui e acolá, mas o anticristo é aquele que a palavra não é fiel, né? Não é fiel ao que Jesus veio pregar, anunciar,
né? Aquele contrário. Por exemplo, vou dar um pequeno exemplo. É anticristo aquele que vive, se você vive anunciando a morte de Cristo, a morte de Jesus. Jesus já veio, já venceu a morte, né? Já venceu a morte. E você fala, porque ele vive, posso crer no amanhã. Mas você vive anunciando a morte. É anticristo. Entendeu? Presta atenção, hein? Então, é exatamente desse jeito. Então, aqui Hebreus 5, versículo 11, diz assim, ó. A esse respeito, temos muitas coisas que dizer, mas é difícil de explicar, porquanto vós tendes o que? Tornado tardios em ouvir, né? Porque fazem igual fizeram com Paulo, né? Isso aí é uma coisa nova, Paulo. Depois eu escuto você, entendeu? A respeito disso, depois eu escuto você. Eu quero continuar do jeito que eu sou. Entendeu? Versículo 12. Pois com efeito, quando devias ser mestres, atendendo ao quê? Ao tempo de decorrido, tendes novamente necessidade de que alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim, vós tornastes como que necessitados de leite e não que de alimento sólido. Entendeu? Então é isso, porque não querem viver no leite, entendeu? Querem viver no leite. No leitinho, no mesmo leite que Israel estava, entendeu? Olha o leitinho de Oséias 4. Olha o leitinho de Israel. Corrupção geral de Israel. Ouve a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra. Porque nela não há o quê? Verdade, nem amor, nem conhecimento o quê? De Deus. O que só prevalece é perjurar, mentir, matar, furtar e adulterar. E há arrombamentos e há homicídios sobre o quê? O homicídios. Há caminho, gente, que parece ser o quê? Parece, mas não é o Denorex. Se inscreva. Nunca pare de lutar, nunca pare de sonhar. Se inscreva. Deixe seu like. Se inscreva. Nunca pare de lutar, nunca pare de sonhar. Se inscreva.